que se refere à mudança. Eu quero ser uma pessoa melhor. Se perguntasse aqui, talvez todo mundo iria dizer: não, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser transformado. Mas muitas das vezes a gente não consegue entender qual que é a área da nossa vida que precisa ser transformada para que a gente se torne melhor. E a gente fica muitas das vezes perdido em meio ao que mudar, o que precisa fazer. Mas algo é fato, nós somos transformados de glória em glória. E dentro de tantas mudanças necessárias, existe algo que mexe com toda a nossa estrutura, que mexe com você, que mexe comigo, que mexe com a forma ao qual nós vivemos, ou a forma que nós estamos reagindo à nossa vida. Talvez você só está reagindo. Talvez você ache que você está vivendo, mas você está reagindo a algo que fizeram com você. Só que no fundo tem áreas da nossa vida que a gente fala: Jesus, o Senhor pode vir até aqui, mas nessa área, Jesus, o Senhor não entra, porque essa área dói, porque essa área ainda está sensível, porque essa área, na verdade, eu não quero que ninguém saiba e nem o Senhor. Eu não quero que ninguém entre e ninguém trate. Tem assuntos da nossa vida que a gente não quer falar com ninguém. Mas a gente precisa entender algo: aquilo que eu penso determina aquilo que eu sinto, e o que eu sinto determina aquilo que eu falo, e o que eu falo é a semente das minhas ações. Vou falar novamente para que você entenda: aquilo que eu penso determina aquilo que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu falo, e o que eu falo é a semente das minhas ações. Você já parou para pensar que você é fruto das experiências que você viveu? Que talvez você está só respondendo a isso. E um dos sentimentos que faz com que isso venha sobre a nossa vida e nos aprisione a somente responder aos estímulos que está acontecendo, algo que impede pessoas de serem, de viverem, de se posicionarem aonde que Deus estabeleceu, aonde que Deus as criou, se chama rejeição. Repete comigo assim: rejeição. Fica firme que eu vou te explicar. Agora que você já sabe o tema, fecha os olhos mais uma vez. Senhor, que nessa noite o Senhor quebre toda a fortaleza da mente, todo sofisma, todo paradigma. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Tira tudo aquilo que nos impede, Senhor. Repreendemos todo espírito maligno que tenta nos impedir de ouvir, de sentir e de ver aquilo que o Senhor está fazendo. Leva a nossa mente cativa ao trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, você precisa entender que a rejeição, ela é uma enfermidade da alma. Assim como toda enfermidade, ela precisa ser tratada. E algo interessante é que quando eu me machuco, eu caí de bicicleta, machuquei jogando bola, quando a questão é física, a gente sai correndo para ir para o médico. Olha, eu quebrei, eu cortei, eu ralei, e a gente vai de encontro ao médico, porque nós entendemos que o médico pode vir e pode receitar um remédio, e pode fazer com que aquela dor que está acontecendo fisicamente cesse, que aquela dor pare. Mas quando o assunto é acerca das coisas da alma, a gente se fecha. Nós não queremos expor o que nós sentimos, não queremos que ninguém saiba que muitas das vezes nos ofendemos, que muitas das vezes não estamos bem. E aí a gente começa a caminhar sangrando pelos corredores da igreja, pelos corredores do supermercado, pelas ruas do bairro. Começamos a caminhar sangrando dentro das nossas casas. E aquele que está ferido, ele é tendencioso a ferir o outro. Quando fala de coisas da alma, olha, você precisa ir no psicólogo. Agora está melhorando, está virando até moda. Mas há um tempo atrás era uma resistência. E se você falar assim, olha, você precisa ir no psiquiatra, aí deu ruim, aí trava. O que acontece é que a gente precisa ser tratado.
a gente precisa ser curado. E para ser curado, a gente precisa, em primeiro momento, reconhecer que existe uma doença, que existe uma ferida, que existe um machucado, que não estamos bem e precisamos que o Senhor venha e nos cure. Você possui uma ferida na alma? Pastor, o que é rejeição? Rejeição é uma pessoa que não foi enquadrada ou aprovada dentro de um ambiente. Rejeição é aquela pessoa que não conseguiu se sentir parte de algo. E a palavra rejeição, ela vem do grego adóquimos, que significa não aprovado. Ou seja, rejeitado, inútil. E ser rejeitado dói. Ser rejeitado faz com que a gente se sinta mal, porque a rejeição, ela tem a capacidade de fazer com que áreas do nosso cérebro, as mesmas áreas que são ativadas quando sentimos uma dor física, também são ativadas quando somos rejeitados. E a rejeição, ela faz com que essas áreas sejam ativadas e a gente sinta dor. E a gente começa a somatizar, é dor de cabeça, é dor no corpo, é dor, nós estamos somatizando. A nossa mente está dizendo para nós, olha, você não está dando conta. O olho fica pulando, vibrando, a gente não consegue dormir, está dizendo, olha, você não está bem. Pastor, mas não tem nada a ver com rejeição, é porque eu estou estressado, eu estou fazendo muita coisa. Talvez, na verdade, tem tudo a ver com rejeição, e porque um dia foi rejeitado, agora está fazendo muita coisa para ser aprovado. E a rejeição, ela faz um ciclo na gente. Ele precisa ficar remoendo aquilo. Tem pessoas que não se sentem dignas de um cargo de responsabilidade, seja no trabalho, seja na empresa, seja em qualquer lugar. E aí, filho, vem cá, vem fazer. Ele fala, não, eu não vou. E quando ele está num local mais alto, ele dá um jeito. E a gente chama arruinados pelo sucesso. Ele não consegue viver vida boa. E ele precisa fazer algo para que o sentimento de rejeição permeie e continue caminhando dentro dele. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ninguém, há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E ele disse: Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E ele disse: Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor do teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e teu sempre comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertence a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Somente até aí, pode se sentar. A gente conhece essa história, a gente já teve outros tempos falando desse assunto,
E essa história ela se passa no contexto onde Saul era rei de Israel. Saul tinha seu filho Jonatas. Saul passou por um momento onde ele decidiu não mais fazer aquilo que Deus tinha estabelecido para a nação de Israel. E Deus então vira para Saul e fala: olha, Saul, infelizmente não tem como você me representar mais. Eu preciso agora levantar um novo rei para que ele possa ser um homem segundo o meu coração. Então, a gente vê que Deus levanta Davi, a gente conhece a história, mas a partir desse momento começa um tempo de perseguição. Davi é perseguido por todos os cantos, Saul está atrás dele. E nesse momento, outro povo, uma outra nação se levanta e vai pelejar contra Israel. E Saul e Jonatas, eles morrem na peleja. E a notícia chega até a casa, até o palácio, falando que Saul e Jonatas tinham morrido. Então sua ama, tentando de uma forma protegê-lo, porque o reinado é uma linhagem genealógica, é passado de geração para geração, de pai para filho. E normalmente era muito de costume que, se um rei tomasse uma outra nação, ele mataria todos aqueles que faziam parte do reinado, para que ninguém um dia pudesse se levantar e reivindicar o trono sobre aquela nação. Já sabendo como funcionava todo o contexto do tempo, talvez até instruído por Jonatas, a ama então pega Mefibosete quando acontece isso e vai fugir. E a história fala que ele cai, ela cai com ele, e por fim ele fica aleijado diante de ambos os pés. Um acidente, né? Aconteceu um acidente. Algo que eu queria te dizer nessa noite, que assim como Mefibosete foi vítima de um acidente, talvez você está sendo vítima desse sistema caído. Sabe por quê? Ninguém acorda de manhã e diz assim: ei, hoje eu vou ser rejeitado. Ninguém acorda disposto a falar assim: cara, hoje eu vou promover alguma coisa, mas algo tem que acontecer e eu preciso ser rejeitado. Alguém acorda assim de manhã? Tem filhos que foram rejeitados na barriga da mãe e nasce com um sentimento de rejeição, se culpando por algo que muitas das vezes nem eles entendem. Não se sentem participantes no lar, não conseguem se sentir, porque ao vir ao mundo foram rejeitados. Filhos que foram rejeitados pelos pais na infância,